Boa noite, igreja. Meu nome é Manuel, sou natural de Teresina. Estou congregando aqui na igreja há um ano. Congreguei um ano em Tabocas e esta noite eu quero relatar aqui um pouco sobre a minha vida. O tempo que eu passei na perdição e o tempo que eu fui restaurado por Cristo através de pessoas que foram usadas por Ele para que eu pudesse estar aqui hoje, né? Como a irmã Miriam, a irmã Gorete, que foram pessoas mandadas por Deus na minha vida, no momento que eu passava por muita dificuldade, por uso da droga, especial o crack. É uma droga devastadora que me levou a perdas muito importantes da minha vida como família. Mas graças a Deus, o Senhor, Deus usou essas pessoas através da sua palavra para que eu tomasse essa decisão de sair daquela vida da qual permanecia. Muitas das vezes eu passei várias noites e dias acordados porque já não tinha sentido da vida, não tinha mais esperança. Pensava que realmente eu ia morrer naquela vida, porque o crack é uma das drogas que mais destrói o humano hoje, né? Então, hoje eu quero aqui compartilhar com vocês aquilo que Cristo tem feito na minha vida, através de cada irmão aqui dessa igreja, dos pastores, Erivan, Ivonaldo, Isaac, como eu tenho aprendido com essas pessoas e com os irmãos que fazem parte da minha vida hoje, né? Porque eu aprendo muito quando estou reunido com vocês através da palavra. E quando eu ouço cada dia que Cristo renova, que Cristo transforma, é mais um motivo que eu venho a permanecer, porque todos nós precisamos de transformação dia a dia. E esse é o motivo que hoje eu estou aqui, falar para vocês que Cristo mudou a história da minha vida, que Cristo me transformou, me tirou de um poçal de lama e hoje eu ando em pastos velejantes, né? Porque eu vivia numa vida que jamais eu pensaria que ia sair. Então foi noites angustiantes, foi noites de lágrimas, mas como a palavra diz que todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo, eu mesmo na minha fraqueza eu conseguia chamar por um Deus que eu não via, pelo Deus que muitas vezes perguntava onde é que ele estava. Mas por causa do seu amor e da sua misericórdia, ele tocou em meu ser e me enviou a pedir ajuda. E hoje, para a honra e para a glória de Deus, eu estou aqui, transformado. E hoje também procuro estar sempre falando do Evangelho de Cristo, essas pessoas que estão sem força, pessoas que ainda não tomaram essa atitude, porque talvez muitos de nós se envergonhamos ou não se encorajamos a encostar nessas pessoas, porque como eu vivi naquela vida, eu vejo que é muito difícil, né? Porque muitas pessoas pensam que são ladrões, que são pessoas mas eu sei que essas pessoas precisam de ajuda. E essas pessoas precisam de cada um de nós que estamos aqui essa noite, porque se nós não fizermos esse trabalho que Cristo nos deu, que Cristo nos ensina cada dia, realmente vai ser muito difícil de nós alcançar vidas. Então hoje eu procuro falar do amor de Cristo a essas pessoas, eu procuro ajudá-los a querer levar uma clínica de tratamento por onde foi que eu passei, porque a igreja de Cristo me levou para este lugar e foi necessário que eu pudesse estar ali, para poder refletir naquilo que eu vivi.
Então, hoje eu sou extremamente grato, né, a Deus, eu sou grato a cada pessoa que me ajudou, irmã Miriam, irmã Gorete, pastor Ivan e outros irmãos que congregam aqui nesta igreja. E esta noite é motivo de alegria para mim estar compartilhando com vocês, para que vocês saibam que o ser humano que estão lá fora, perdido nas drogas, no alcoolismo, precisa de cada um de nós. E nós somos essas pessoas que Deus quer usar. Nós somos aqui, cada um, instrumentos de Deus. Então, que cada um de nós venha fazer a nossa parte e levar o Evangelho de Cristo, porque só Ele salva, só Ele restaura e só Ele transforma, assim como eu fui transformado. Muito obrigado a cada um de vocês, muito obrigado a Cristo Jesus, porque me libertou e me salvou, e eu dou graças a Deus por hoje eu estar firme e forte neste caminho que é Salvador, que é Cristo. Amém. Boa noite, igreja. Amém. É muito bom estarmos reunidos, né? E para celebrar e agradecer a Deus pelo que Ele faz no nosso meio, nas nossas vidas, é melhor ainda. E ouvindo esse testemunho do irmão Manuel, eu acho que eu tenho pouca coisa para falar, né? Diante de fatos, de testemunho, daquilo que Deus faz na vida das pessoas que se colocam debaixo da soberania dEle, se submetem a Ele, e ver Ele falando quantas pessoas ajudaram Ele, né? Quantas pessoas foram instrumentos de Deus na restauração dEle. Nós temos que glorificar a Deus também. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gálatas 6. Eu queria que você ficasse de pé. Gálatas 6, 1 e 2, nós vamos ler. Gálatas capítulo 6, versículos 1 e 2. Gálatas 6, versículo 1 e 2 diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Amém. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu é bom todo o tempo em nossas vidas. Tu é maravilhoso. É o Senhor que nos restaura, é o Senhor que nos transforma. O Senhor perdoa os nossos pecados. O Senhor é que tem paciência conosco, ó Deus. O Senhor não desiste de nós. Esse amor é tão maravilhoso que nós não podemos nos afastar de Ti, Senhor, em nenhum momento. Eu Te agradeço por essa noite, porque o Senhor se faz presente no nosso meio. Eu peço que o Senhor continue falando aos nossos corações, que tudo seja para a Tua glória, por essa Deus. Noite, porque o Senhor se faz presente amém. No nosso meio. Você pode sentar. Peço que o Senhor continue falando aos nossos corações. Digamos assim, na segunda parte dessa série Igreja Saudável. Nós estamos falando mais especificamente sobre vida restaurada nessa segunda parte. E hoje queremos falar sobre instrumentos de restauração. Como nós podemos ser instrumentos usados por Deus para que a outra pessoa seja restaurada. Isso é um fato, é um desafio para nós. Primeiro porque a gente vive num mundo muito individualista, onde as pessoas têm a tendência de buscar o que interessa para si, o que é bom para a sua própria vontade, para a sua satisfação. E quando a gente chega na igreja, muitas vezes a gente chega marcado mesmo, às vezes com traumas, com vícios.
E esses traumas muitas vezes são causados por relacionamentos na nossa vida que foram quebrados, às vezes abandonos que sofremos, por pessoas que nos machucaram. E a gente, como o texto diz, a gente pode estar na igreja, ouvir a igreja com fardos pesados, fardos de arrependimentos, fardos de traumas. Quando a gente se encontra com Cristo, a Bíblia diz que nós temos a garantia de que nós somos novas criaturas. E esse peso que muitas vezes nós carregamos, ele não precisa mais ser carregado por nós. O peso muitas vezes do nosso passado, nós precisamos deixar ele. A Bíblia diz que quem está em Cristo, as coisas velhas passaram, se fizeram coisas novas em nossas vidas. Só que tem um detalhe: nossas mudanças, elas não acontecem da noite para o dia, elas não acontecem de imediato. Nós temos um encontro com Cristo. Talvez você que tenha se convertido há pouco tempo, você pode se perguntar: mas eu me converti, por que eu ainda continuo sendo assediado pelo pecado? Por que algumas dores que eu tinha antes de chegar à igreja, eu continuo com elas? Porque a transformação que Deus faz em nós, ela é resultado de um processo. O encontro com Cristo nos liberta do poder do pecado, mas nós ainda temos um caminho a percorrer até sermos restaurados. E às vezes eu quero dizer que nós cristãos muitas vezes até contribuímos para as pessoas pensarem que se converter é garantia de solução imediata dos problemas. Às vezes o cristão ele mostra uma coisa como se tudo fosse perfeito na vida dele. Você já conheceu um cristão assim? Que tudo parece que está sempre 100% na vida dele. Ele nunca está triste. Parece que não tem nenhum problema. Aí a pessoa que não conhece a Deus, ela pensa assim: não dá para me ser crente, porque eu sou cheio de problema, sou cheio de defeito, não dá para me ser crente. Sendo que, na verdade, o cristão que faz isso, ele está vendendo uma ilusão para aquele que não conhece a Deus. Porque ele vai pensar que se eu for para a igreja, tomar uma decisão, no dia seguinte, todas as coisas, todos os meus problemas vão se acabar. E não é verdade. Seja cuidadoso quando você vai testemunhar sobre a sua vida para as pessoas. Não demonstre ser alguém que você não é. Fingir que você não tem problemas ou que você não tem defeitos. Pelo contrário, mostre o quanto Deus cuida de você apesar dos seus defeitos. E aí as pessoas vão olhar para nós e ver assim: eu também posso ser crente, porque eu tenho defeitos, mas eu posso lutar assim como esse irmão está lutando. A restauração que Deus faz na nossa vida, ela é um processo. Ela começa e ela vai se desenvolvendo. E nós vamos lutando, travando batalhas todos os dias e vamos superando umas, vamos caindo, vamos levantando de novo e vamos vencendo dia a dia em nossas vidas. As dores, elas ainda vão continuar por um tempo. A Bíblia diz que a libertação de todas as dores só vai acontecer quando Jesus voltar. Lá no Apocalipse diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. No céu não haverá morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Nada disso. Mas enquanto estivermos aqui, nós precisamos entender que as dores ainda vão nos afligir. E nós ainda vamos lutar. Mas eu quero dizer que a restauração que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida depende, em primeiro lugar, de um relacionamento que você tiver com o Espírito Santo. É Ele que vai abrindo seu coração e mostrando aquilo que ainda está doente na sua vida e aquilo que ainda precisa ser curado. Mas tem um outro componente, e é isso que a gente quer se atentar hoje à noite, essencial para que a gente possa ser restaurado. É o nosso irmão. Esse irmão que está aí do seu lado.
ou outro irmão da igreja. Deus quer que nós sejamos instrumentos de restauração na vida uns dos outros. Deus quer nos usar para isso. Existem algumas mudanças na minha vida que só vai acontecer através do relacionamento que eu tiver com o corpo de Cristo. Eu não posso ser cristão sozinho. Eu não posso ser cristão na minha casa, né? Assistir os cultos online. E aqui na igreja a gente está transmitindo online agora, né? E eu creio que a intenção nossa, eu sei que a intenção nossa é que aqueles que não podem vir um domingo ou outro possam assistir pela internet, né? Mas não para ficar sempre em casa. Nós precisamos nos relacionar com o corpo de Cristo para que Deus possa ir nos curando. A igreja é um lugar de compartilhar. A igreja é um lugar onde eu venho compartilhar a minha vida com você e você comigo, e nós vamos crescer juntos. Jesus, quando veio ao mundo, ele fez isso. Ele compartilhou a vida dele, ele andou especificamente com aqueles 12 homens por 3 anos. E ele foi moldando o caráter daqueles homens, foi mostrando a vontade de Deus, até que aqueles homens estavam restaurados, aquilo que eles eram antes de conhecê-lo. Jesus nos chamou para fazer a mesma coisa. Quando Jesus disse para nós irmos e fazer discípulos, ele está falando que nós devemos ir, ganhar as pessoas, levá-las à salvação e levá-las a uma transformação de vida. A decisão que nós tomamos aqui um dia, ela é só o começo daquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. Às vezes nós corremos o risco de começar a caminhada e depois estagnar. Paulo dizia que ele tinha um alvo que ele estava prosseguindo. Ele deixava o que estava para trás, o que era velho, o que não ajudava, o fardo, e ele continuava seguindo. Ele dizia, eu não alcancei tudo, eu ainda estou andando, ainda estou caminhando. Imagine Paulo, quem foi Paulo, ele dizia isso. Eu estou crescendo, Deus está transformando, Deus continua fazendo essa obra na minha vida. Nós não podemos parar, nós temos que crescer. É isso que Deus quer fazer em nós. E essa transformação que Deus quer fazer na sua vida, usando o seu irmão, ela acontece quando nós nos achegamos e nos aproximamos. Quando nós queremos tanto que o nosso irmão seja transformado, que nós amamos ele tanto, que nós não desistimos dele. Nós andamos lado a lado com ele, nós cuidamos dele, para que ele seja transformado. Quando a Bíblia fala que a gente é um corpo, ela diz que nós somos muitas partes, e cada parte tem uma função, e que o corpo não pode prescindir de nenhuma delas. Ou seja, ser parte do corpo é exercer a minha função. Ninguém é inútil ou dispensável no corpo de Cristo. Todos temos a nossa importância. E a obra que Deus quer fazer em nós, ela começa quando eu reconheço que o meu irmão é um instrumento que Deus quer usar na minha vida. Que o meu irmão, ele tem uma função dada por Deus para me abençoar, para me ajudar, para me restaurar. O corpo de Cristo é edificado quando a gente aprende isso. Que eu preciso do outro. Que o outro tem algo para me ensinar, para que eu consiga chegar na maturidade. Eu preciso reconhecer isso. Cada um de nós deve ser esse instrumento. A verdade é que a igreja é um lugar exatamente disso, de restauração. A igreja é um lugar onde pessoas em transformação se encontram para crescerem juntos. Não é o lugar onde os perfeitos se encontram, né? Como tem um livro que diz assim, é proibida a entrada de pessoas perfeitas. Porque aqui nós não temos pessoa perfeita. Todos nós estamos crescendo juntos. Todos nós precisamos melhorar alguma coisa. A Bíblia diz que a nossa unidade, o nosso cuidado uns para com os outros deve ser tão grande que quando um membro sofrer, todos os membros vão sofrer. Isso é interessante porque
se nós temos uma unha encravada lá no dedão do pé, o corpo todo sente o sofrimento dessa unha, né? Quem já teve unha encravada deve saber. É uma coisa que parece tão pequena, mas nós todos sentimos. Então, se um irmão meu está sofrendo, eu sofro junto com ele. Se um irmão meu está padecendo, eu padeço junto com ele. Se um irmão meu precisa ser restaurado, eu também preciso ajudar ele nessa restauração. A igreja é esse lugar de ajuda e de socorro. A igreja é esse lugar, essa comunidade onde as pessoas se encontram para isso. E como a gente leu no primeiro versículo que a gente leu lá de Gálatas, nós não podemos ficar impassíveis diante do sofrimento do nosso irmão. Nós não podemos ficar parados. Se alguém pecar, nós temos que ajudá-lo nessa restauração. Se vemos alguém padecendo, nós devemos ser usados por Deus para restaurá-lo. Você já pensou nisso? Às vezes a gente pensa em fazer tantas coisas na igreja, né? Não, eu vou para o ministério de louvor porque eu quero cantar. Não, eu quero receber as pessoas no ministério de recepção. Eu quero estar servindo lá no ministério com as crianças. Eu quero ser um professor. Tantas coisas que a gente pode fazer. E a Bíblia nos diz que todos nós devemos fazer uma coisa: cuidar uns dos outros. Ser usado por Deus para que o meu irmão possa crescer. Nesse texto que a gente leu, a palavra restaurar, se a gente vai lá no original, no grego, o significado dela significa pôr em ordem, restaurar a condição anterior. Ele destaca uma ação contínua, ou seja, restauração não é um ato único, é um procedimento persistente, contínuo na vida de outra pessoa. E naquela época, lá no grego, essa expressão era um termo médico também. E olha que interessante, significava encanar um osso fraturado ou deslocado. Quem precisa de restauração é como um osso fraturado no corpo. Precisa de cuidados. Muitos cuidados. Não somente uma constatação. O meu irmão está sofrendo. Fulano de tal está se desviando. Mas nós precisamos cuidar. Eu penso usar como exemplo a história do Manuel. E se ninguém tivesse se disponibilizado a socorrer ele? Se ninguém tivesse disponibilizado a correr atrás de ajudar ele? Será que ele poderia hoje estar testemunhando isso? Mas porque pessoas se deixaram ser usadas por Deus, Manuel pode testemunhar. E melhor ainda, ele pode ajudar outras pessoas a serem restauradas também. Eu acho que nós temos aqui na igreja hoje pessoas dessa forma, que estão padecendo, que estão pensando assim: eu não vou conseguir me libertar disso. Que perderam a fé em si mesmas. A família perdeu a fé também em você. Não há quem mais tenha fé em você. Mas eu vou dizer uma coisa: Deus tem fé em você, amém? Deus tem fé que você pode ser transformado, que você pode ser restaurado, que você pode ser uma nova criatura, que Deus pode transformar a sua família. Não importa a bagunça que você acha que ela esteja, é Deus que pode restaurar ela. Nós precisamos disso. Se alguém estiver levando um fardo pesado, nós devemos ajudar a carregar junto com ele. É o que o versículo 2 diz. Ajudem a carregar os fardos pesados uns dos outros e vocês cumprirão a lei de Cristo. Quem ajuda alguém a carregar os seus fardos cumpre o mandamento de Cristo. É interessante, ser discípulo de Jesus é ser um carregador de peso. Você já pensou nisso? Às vezes a gente quer ser tão importante, né, na igreja. Eu quero ser líder, eu quero vir à frente e me apresentar, eu quero ser um pregador, eu quero me destacar.
Aí, cumprir o mandamento de Cristo é simplesmente você carregar o peso. Alguém está com um peso ali grande, você vai lá e ajuda ele a carregar. Não precisa de destaque. Cumprir a lei de Cristo é ser humilde. Você pode até dizer assim, não, qualquer um pode carregar um peso, né? Nem todos estão disponíveis para carregar o peso do seu próximo. Nem todos estão. E já que a gente está falando disso, de instrumentos, sem instrumentos de restauração na vida do nosso irmão, eu queria destacar 4 atitudes se você quer obedecer a Deus nesse sentido. Se você quer dizer aqui, Senhor, eis-me aqui, eu quero ser instrumento para restaurar os meus irmãos. Eu quero destacar somente 4 atitudes. A primeira delas é a disponibilidade. Lá em 1 João 3,18 diz assim: filhinhos, não amemos de palavra e nem de boca, mas em ação e em verdade. O amor, ele é prático. E a nossa disposição de ser usado por Deus também tem que ser prática. A nossa disposição de cuidados que precisam de restauração também deve ser demonstrada como em atitudes, nem de boca, nem de palavras, mas na prática. O texto de Gálatas, ele é claro, ele diz assim, se alguém for surpreendido em pecado, você que é espiritual, deverá restaurá-lo. Você deverá restaurá-lo, aquele que for surpreendido em pecado. Você precisa fazer alguma coisa. O único requisito é você ser espiritual. E aí você pode pensar, não, então é o irmão, o líder, né? Os espirituais, os considerados espirituais são os líderes da igreja. Mas não é isso que a Bíblia diz. Se você se converteu, você se tornou um ser espiritual. Deus está chamando você para fazer isso. Não é uma sugestão que Deus nos dá. É um mandamento para todos nós. Nós precisamos restaurar o nosso irmão ferido. Muitas vezes a gente pode fazer muitas coisas dentro da igreja, mas nenhuma delas envolver diretamente cuidar de pessoas. Uma vez eu conversava com a pessoa e ela estava conversando de outra pessoa e ela dizia assim: como é que está o fulano de tal? O que ele está fazendo dentro da igreja? Que ministério ele está servindo? Aí eu disse: não, a pessoa não está servindo nenhum ministério ainda não. Mas o quanto ela tem sido usada para restaurar a família dela, para restaurar os amigos dela, os colegas de trabalho dela, vale mais do que muitas horas de trabalho dentro da igreja. Eu não estou desprezando, porque eu sou uma pessoa que a vida inteira serviu na igreja. Mas eu quero dizer que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então você ser usado por Deus para que alguém se encontre com Cristo, para que alguém tenha a sua vida transformada, isso vale mais do que o mundo inteiro. Você não precisa ter um cargo, você não precisa ser líder para se considerar responsável por restaurar alguém, o seu próximo, pois é a nossa responsabilidade. Somos parte do corpo. Podemos nos tornar uma igreja cheia de atividades, mas se não tivermos cuidado, não teremos restauração. Cuidado uns dos outros. Então a primeira coisa que eu tenho que ser, ou que fazer, se eu quero obedecer o mandamento de Deus para restaurar alguém, eu tenho que ter disponibilidade, atitude prática. Fulano de tal está doente, está sofrendo, perdeu um familiar, está desanimado, não quer mais vir para a igreja. O que eu faço? Eu vou chamar o líder dele para ir lá na casa dele. Chamar o pastor Ivonado, porque a pessoa precisa de uma visita. É isso que o texto diz? O texto diz: se alguém estiver desanimado, você deve ir até ele e ser usado para restaurar ele. É o nosso dever. A segunda atitude para sermos instrumentos de restauração é a mansidão. Olha só que curioso.
ele diz que nós devemos restaurar com mansidão, com espírito de brandura, em outras versões. E a mansidão, ela é parte dos frutos do Espírito. Ou seja, a pessoa realmente espiritual, ela é mansa. Apenas os espirituais são mansos. O contrário da mansidão é a insensibilidade, é a dureza. Isso nos impede de nos mover em direção ao nosso próximo, de cuidar dele. Quando nós somos insensíveis e não queremos ajudar o nosso próximo, a gente inventa todo tipo de desculpa. A gente diz assim, não, aquele ali já sabia que aquilo estava errado, ele fez porque quis. Ele está pagando por aquilo que ele plantou. Quem tem que resolver isso é outra pessoa, não eu. Ou ele merece o que está acontecendo com ele. E assim as pessoas padecem. E assim nós não vamos até ela. Mas quem é manso, vai até o necessitado e faz algo por ele. Não porque ele pediu ou porque ele merece, mas porque ele precisa. Às vezes nós precisaremos ter uma brandura e uma mansidão tão grande, porque nós vamos nos deparar com pessoas que estão doentes, que estão sofrendo, que precisam de restauração, mas nem sequer reconhecem isso. E aí o trabalho é maior. A nossa mansidão vai ter que ser para chegar até aquela pessoa e mostrar para ela que ela precisa de mudança na sua vida. O orgulho nos impede de reconhecer que nós estamos doentes, mas a mansidão é o remédio para o orgulho. A Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor, não é? Desvia o furor. Você ser manso, você consegue fazer as pessoas admitirem os seus erros. Aí a gente pode pensar assim, mas se a pessoa não reconhece que está errado, posso fazer nada por ela, né? Imagine, se coloque no papel de Deus. Quantas pessoas por aí não precisam reconhecer os seus erros e Deus mesmo assim não desiste delas. Mesmo assim, Deus não desiste delas. Deus continua mantendo a vida delas, continua abençoando elas, mesmo no estado de pecado, de rebeldia. Deus continua amando essas pessoas, como um pai que, embora reconheça que seus filhos estão errados, que são rebeldes, ele continua amando eles. Ele continua desejando o melhor para eles. Só Deus para fazer isso, né? Que Deus nos ajude a ser assim, né? Porque às vezes a nossa vontade diante da rebeldia das pessoas é deixar para lá. É dizer assim, eu já fiz o que pude por essa pessoa. Já tentei e ela não quer não, vou desistir dela. Quando nós somos mansos, nós aprendemos a ter paciência. Aprendemos a perdoar, a persistir. O grande reformador Calvino, ele disse que nenhum homem está preparado para repreender um irmão se ainda não foi bem sucedido em obter um espírito gentil. Sabe por quê? Porque quando nós somos contrário da gentileza, digamos assim, é a brutalidade, a ignorância. Quando nós somos assim, nós não somos capazes de ouvir a outra pessoa, de mostrar para elas o outro lado. E nós não temos a paciência para continuar conversando. A igreja não é o lugar de brutalidades, é o lugar de gentileza. Porque senão a gente vai acabar gerando mais traumas e doenças no nosso meio. A igreja é uma comunidade, ao contrário, de cura e de restauração. É uma clínica de reabilitação. Você já ouviu falar? A clínica de reabilitação. Alguém está com vício, vai até a clínica e lá tem pessoas que vão ter cuidado com ele, paciência com ele, entender o lado dele, até aquela pessoa ser restaurada. É por isso que aquele que foi surpreendido em pecado, o que ele merece, o que ele precisa, não é condenação, não é apontar o dedo. O que ele precisa é de cuidado e de brandura,
Lembra o significado da restauração nesse texto? É como um osso que está quebrado, que ele precisa de cuidados especiais para que ele possa ser restaurado. Nós precisamos disso. Além da disponibilidade e da mansidão, nós precisamos também de perseverança. Perseverança é uma atitude indispensável se nós queremos ser restauradores de vida. 1 Tessalonicenses 5,14 diz assim: exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos e sejam pacientes com todos. Perseverar é não desistir do outro, é perdoar 70 vezes 7, é lembrar principalmente que Deus não desiste de ninguém. Às vezes a gente pode demorar a entender isso, mas a transformação que Deus quer fazer na vida das pessoas é um processo. Não acontece da noite para o dia, assim como não aconteceu conosco. Talvez tenha alguém na sua vida que foi perseverante com você, que não desistiu da sua vida. Muitas vezes as pessoas, quando não conhecem a Deus, até ser ignorantes com aqueles que querem evangelizados são, né? Tinha gente que antes de se converter dizia que tinha raiva de crente. Mas houve alguma pessoa na sua vida que perseverou com você, que não desistiu de você, que cuidou de você até o dia que você tomou uma decisão. E talvez ainda faça isso até hoje. Então, assim também deve ser você na vida dos seus irmãos. Perseverar é, antes de tudo, ter paciência para com todos. Paulo Capelletti, ele esteve no último EPL, ele disse assim, ele disse que só desiste de alguém quando aquela pessoa vira seu amigo. Ele insiste, ele persevera até aquela pessoa virar amigo dele. Ou seja, ele não desiste dessa pessoa, né? Porque até que ela se torne o seu amigo. Um novo convertido, alguém que chegou agora na igreja, esse que tem que ser alvo da nossa maior paciência e perseverança. Às vezes a gente pode achar que uma pessoa que acabou de se converter, que é novo na fé, ela já foi transformada. E esperar dela atitudes de cristãos maduros, que ela não vai ter. A Bíblia diz que o novo convertido ele é como um bebê. E um bebê a gente precisa de paciência. Às vezes ela não compreendeu ainda tudo que aconteceu na vida dela. E pode ser que ela desanime, deixe de vir à igreja, deixe de ir para o seu pequeno grupo, e nós devemos ir até ela. Pode ser que a pessoa que se converteu ainda continue praticando alguns pecados. Às vezes a nossa conclusão é assim: então eu acho que ela não se converteu não, porque se tivesse se convertido tinha parado de fazer isso. Não é assim que funciona. Não é assim que Deus age. A conversão é o passo inicial de fé para a sua transformação. Nós temos que ser aqueles que fortalecemos, animamos aquela pessoa e não desistimos dela. Essa pessoa precisa do nosso apoio, do nosso cuidado contínuo. Mas isso também não se aplica só aos novos, mas aos antigos também. Aqueles que já estão há mais tempo na igreja, mas ainda precisam ser transformados. Você que é espiritual deve ser usado por Deus para abençoar essa vida. Eu tenho uma característica comigo que às vezes me atrapalha. Eu não sou uma pessoa muito insistente. Às vezes a pessoa fala: você quer isso? Não, quero não. Difícil. Não daria certo eu me ser vendedor não. Porque o vendedor tem que ficar ali, né? Convence, fala, explica e não tal. Às vezes o cliente trata ele com ignorância, ele continua ali até conseguir convencer ele. Não daria certo para mim não. Mas sabe que Deus tem começado a me dizer: Isaac, deixe de ser assim, insista mais. Mas eu já falei, Senhor. Pois fale de novo. Eu já falei de novo.
pois continue falando. Não, mas um dia desse o menino estava aqui na igreja, agora ele está desviado de novo. Eu vou tratar ele como um incrédulo. Não, mas quando eu vejo, o que Deus diz? Isaac, vai lá, abrace ele. Ele caiu de novo? Ele está sem compromisso? Diga que você está feliz em ver ele aqui na igreja. Ajude. E isso para mim, para algumas pessoas pode parecer fácil, mas para mim não é não. Mas eu sei que isso vem de Deus. Insistir com as pessoas, ajudar elas, perseverar com aquela pessoa. Às vezes a gente se frustra porque a gente espera que o nosso esforço seja imediatamente recompensado, né? Eu fui lá, visitei, conversei, ele veio, se reconciliou e a gente não sabe esperar o agir de Deus na vida da pessoa, que é Deus que está agindo naquela vida, de continuar orando por aquela pessoa, até que a semente plantada possa germinar e crescer. Nós temos muito que aprender, eu tenho muito que aprender com muitos irmãos aqui da igreja, que não desistem. E a perseverança, ela está ligada à fé. E por que a gente precisa de fé para restaurar o nosso irmão? É a fé para acreditar que Deus pode transformar aquela pessoa. Às vezes a gente pode se sentir impotente diante dos problemas dos outros, né? E aí, o que eu posso fazer? Às vezes eu converso com líderes que dizem isso. Pastor, eu não sei o que eu vou fazer. Esse problema desse tamanho aqui, o que eu vou fazer para ajudar essa pessoa? Não, o que eu vou dizer para ela? Né? Às vezes o líder chega assim. Às vezes não é o que você vai dizer, ou principalmente não é você que vai resolver, mas você lembra de Gálatas 6:2? Ajude a carregar os fardos pesados. Esteja do lado, esteja disponível, seja perseverante, fique do lado e ajude ela naquele momento difícil, e você vai ver Deus agindo através da sua vida. Às vezes parece que a gente já fez de tudo e nós não vemos mudança no outro. Nós queremos desistir. Nos falta fé, a gente começa a duvidar se Deus realmente pode transformar essa vida. Nós temos que entender que não somos nós que transformamos as pessoas, nem nós que resolvemos o problema dela. Nós temos que ser usados por Deus para que aquelas pessoas possam elas resolverem e Deus possa agir na vida delas. Temos que estar perto, temos que aconselhar e, como eu li em Tessalonicenses 5:14, confortar os desanimados. Mas para fazer tudo isso, nós temos que ter fé, que Deus vai agir naquela vida. Porque se a gente não tiver fé, a gente não vai querer fazer nada. Você vai fazer alguma coisa, você não acredita que vai ser útil? Não vou não. Qual é a utilidade? Não vai acontecer nada, não vai mudar alguma coisa. Então, para que eu vou lá fazer? Mas quando eu ajo com espírito de fé, eu creio que Deus pode transformar aquela vida. Eu declaro isso, eu oro por isso, e Deus vai agindo. É Deus que age e é Deus que transforma. Pode ser que as mudanças demorem, pode ser que por isso você se canse e queira desistir daquela pessoa, mas se nós olharmos pelos olhos da fé, nós podemos acreditar que aquela pessoa tem jeito. Ainda mais se ela mesma não acredita. Você vai ser a boca de Deus para dizer para ela: você tem jeito. Deus pode lhe transformar. Tudo no mundo tem jeito. Não existe ninguém que esteja assim tão perdido que não possa ser encontrado por Deus. Não existe essa pessoa. O salmista diz que ele pode levar a cama dele até para o Sheol, lá para a morte, as profundezas. E ele diz que Deus está lá também. O salmista ele diz também que ele pode passar por um vale com uma morte escuro, e Deus está com ele. Não existe ninguém tão doente que Deus não possa curar. Não existe. E aí, para sermos esses instrumentos que Deus nos chama, nós temos que agir com fé, que é Deus que vai transformar. É Deus que vai transformar a vida das pessoas.
Antes de encerrar, a gente tem falado sobre eu ajudar o meu próximo. Mas eu queria falar rapidamente sobre eu reconhecer que eu preciso ser ajudado. Reconhecer que eu preciso ser restaurado. No texto de Gálatas, versículo 2, diz assim: cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. No versículo 4 diz: cada um examine seus próprios atos. Significa que eu não somente vou ser instrumento de Deus na vida das pessoas, mas essas pessoas podem ser na minha vida. É eu reconhecer que eu preciso ser transformado. Reconhecer que eu preciso de ajuda. Às vezes a gente pode estar tão acostumado de ajudar o outro, de cuidar dos outros, e não estar acostumado a ser cuidado. E pode correr o risco de eu estar até mais doente do que aqueles que eu estou cuidando, que eu estou ajudando, porque eu não reconheço isso. Mas a Bíblia diz que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o amigo pode ajudar ele a levantar. Mas pobre do homem que não tiver quem o ajude a levantar-se. Eclesiastes 4, 9 e 10. Está com 2 semanas que nós tivemos um evento chamado Conversando Sobre, que a gente falou sobre depressão e suicídio. Começamos a entender um pouco sobre isso, entender que a depressão pode atingir qualquer pessoa, que a melhor solução, se você estiver passando por isso, é você conversar sobre isso, procurar ajuda. Isso se encaixa exatamente no que a gente está falando aqui, que nós devemos estar próximo dos nossos irmãos para reconhecer esses sinais de que alguém está passando por isso. Depois de ouvir tudo isso com os profissionais que vieram aqui, eu percebi que a igreja é esse lugar onde as pessoas podem falar sobre o que estão sentindo, sobre a depressão que estão passando, porque ninguém precisa passar por isso sozinho. Ninguém precisa sofrer sozinho. Onde nós estamos, a igreja, nós temos que estar interessados na vida do meu irmão. E eu tenho que estar disposto a abrir a minha vida, ou a depressão pode nos dominar. Não só a depressão, mas o suicídio também. Não deixe que esses pensamentos suicidas cresçam dentro de você. Não deixe que esses pensamentos se tornem planos, e esses planos se tornem tentativas. Não tenha vergonha, reconheça a sua limitação e peça ajuda. Lembra? Quando um membro sofre, todos os membros sofrem. Não é porque você é crente que você não pode passar por isso, isso não pode lhe afetar. A depressão não é porque você cometeu um pecado que ela chegou. Não é porque tem demônio que você está passando por isso, depressão. A vida e os seus problemas, elas se encarregam muitas vezes de nos derrubar. O mais importante é que você procure uma ajuda dos seus irmãos e também de profissionais. Nós temos um preconceito, os crentes têm um preconceito de procurar um médico, um psiquiatra, um psicólogo. Quando tem uma dor de barriga, a gente vai direto no médico, né? Mas quando a doença é na nossa mente, nós temos relutância em procurar ajuda. Por favor, não faça essa caminhada sozinho. Você não precisa lutar sozinho. A igreja é exatamente esse lugar onde ninguém está sozinho. Procure ajuda. Abra o seu coração. Confesse o que você está sentindo. Não tenha vergonha disso. É muito importante a gente conversar sobre isso e fazer essas coisas.